Estamos iniciando novamente um episódio podcast do Varig Vive. Desta vez, graças à boa colaboração do episódio anterior do nosso querido colega comandante Claudio Scherer, faremos a parte 2, porque não tivemos oportunidade de explorá-lo em tudo aquilo que ele poderia passar. Seja bem-vindo, Scherer. Muito obrigado mais uma vez, Franze, Aguzoli e Oscar. Bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui para continuar o nosso papo aí. Eu vou aproveitar para fazer umas informações adicionais, porque alguns colegas que assistem fizeram contato comigo sobre coisas que a gente discute aqui e também entusiastas assistem, né? Não é só quem é especialista, e a nossa intenção é atingir e explicar também para quem é entusiasta, gosta apenas. Eu anotei aqui na minha cola, eu recordo que uma das observações que eles me fizeram foi por que o Scherer mencionou aquele assunto do comandante ajeitando o painel dele lá, assim, totalmente só para ele. E ele disse, o que será que esse cara vai fazer após a decolagem, né? A operação correta, a operação normal e implantada posteriormente, tudo que é feito na cabine deve ser repartido com todos os que ali estão. Exato. Eu fiz aquele curso de CRM, que eu acho que é um dos melhores cursos que eu fiz na Varig, onde é exatamente isso, um cara aprende a usar a energia de cada um para resultar em sinergia, né? Cada um tem algo para colaborar. A decolagem normal, o cara recebe a clearance, recebe as informações procedentes do órgão, o copiloto anota, o primeiro oficial, e aí ele informa que vai ter restrição em tantos mil pés, vai ter VOR na proa e tal. E isso deve ser compartilhado, não é isso, Scherer? Complemento. Isso. É que naquele tempo não existia nada oficial e formal que as coisas fossem feitas do jeito que são feitas hoje. Então, cada um fazia do jeito melhor que sabia fazer. E, claro, esse fato que eu contei, de que chegava a virar de costa para mim, eu não sei se era por uma insegurança pessoal de parte dele, ou vontade mesmo de não compartilhar comigo, mas o fato é o seguinte, muitos outros faziam de comum acordo, né? Olha, o que eu ouvi do controle de tráfego aéreo, nós vamos fazer assim, fazia a curva para cá e para lá, não sei o quê. Então, era normal compartilhar, mas assim, num ambiente amigável e aberto. Mas alguns outros tinham constrangimento, não sei, eu nunca procurei saber as origens de cada um, né? Mas depois dos anos 90, que foi o curso de CRM que a Varig implantou para todo mundo, isso melhorou bastante, né? Então, inclusive esse CRM os comissários começaram a participar também do CRM, né? Mas foi depois. Foi né? depois, depois, mas participavam também, né? Porque o nome original do CRM é Cockpit Resource Management. Depois passou para Crew Resource Management. Exatamente. E depois, mais adiante, para Company Resource Management. A coisa foi aumentando de contexto, né? Sim, hoje tem o ECRM, que é implantado em empresas e outro, né? Foi uma cultura que foi explorar o que cada um pode fornecer para o resultado melhor, né? Hoje tem até o EMCRM, que é o gerenciamento do risco, que se pode antever. Por exemplo, tem empresas que têm um manualzinho, por exemplo, o voo é destino Porto Alegre, né? Então, nesse manual, eu procuro lá, tem folhas com cores diferentes a respeito de riscos físicos, de a geografia, ou risco de acúmulo de tráfego aéreo. Então, está tão repassado essa coisa do risco, que existe nesse manual, olha, em Porto Alegre, comumente às 10 horas tem isso assim, no Galeão, risco de pássaros na redondeza, porque tem muito lixão ali perto do Galeão, e, portanto, temos que cuidar disso. O risco, o gerenciamento do risco é muito compartilhado, né? Coisa que não tinha naquele tempo. Então, que bom que a coisa está evoluindo, né? Isso aí. Também em relação àquele assunto de que, de vez em quando, alguns não davam etapa para o copiloto e tal, hoje, desde o período em que eu voei, as etapas são repartidas, né? O comandante faz uma, o copiloto faz a outra, o comandante faz a próxima. Ele normalmente escolhe aquela que ele acha que o local requer um pouco mais de experiência e deixa reservada para ele. E
Essa é uma coisa que na época tu mencionou, e hoje isso acho que está bem normal, não tem essa de o cara ser fominha, hoje não cabe mais o cara ser fominha. Claro que ainda tem talvez, mas eu acho que hoje essa cultura meio que caiu, né? Pois é, eu estou aposentado desde 97, eu não sei qual é a política das empresas a esse respeito, se o comandante é obrigado a repartir ou faz parte do jogo, um para cada um, porque às vezes o revezamento A para B, de B para A, não sei o quê, daqui um pouco, a terceira etapa, que seria a do copiloto do primeiro oficial, é um local que tem restrição para o copiloto operar, porque, por exemplo, o Santos Dumont é um aeroporto de grandes assim, riscos que são gerenciáveis. Tudo previsto. A pista não é muito longa, tem muito Obstáculo. Assim, tem muito morro ali perto, então é um local muito restrito e tem que ter muito cuidado. Então, tem empresas que dizem, olha, no Santos Dumont é só o comandante que posa, mas, nesse caso, eu não sei como é que andam as coisas ali. Só para salientar que tudo que tem do lado esquerdo no avião tem do lado direito. Alguns aviões não têm o controle direcional de táxi, né, que é a direçãozinha de steering. Mas isso já tem, né? Hoje eu acho que vários já tem. O DC-10 tinha 2 nossos que tinha, né, França? Eu quero o Sierra, o Zulu. Aqueles que eram Singapura. Mas isso essa opção de ter a direçãozinha para o solo, eu acho que é a opção de quem compra o avião. Claro. É adicional. O que eu sei é que a Airbus, por exemplo, tem em todos, não, é original de fábrica. Mas a Boeing, nem todos têm. O Boeing 737 que ouviu, né? Mas o 747 não me lembro. Se tinha do lado, não me lembro. Outro item, tem até um amigo nosso entusiasta que me ligou e tal, ele menciona que está assistindo, o Hugo. O Hugo mora no Rio, trabalha com uma outra atividade, terraplanagem, mas é associado ao Varig. Aliás, um grande abraço para o Hugo, né? O Hugo é nosso parceiro lá no Rio de Janeiro. Grande amigo. Vem aqui nos nossos eventos, mandou fazer uma bandeira igual essa que nós temos e colocou no hangar dele em cima, tá lá. O Varig vive no Rio de Janeiro, me engano. Bacana. Merece essa. E ele mencionou em relação, e aí vale também a nossa defesa. Tu falou, eu mencionei, quer dizer, que foi Peletra, então a partir dali tu começou a voar com mecânico de voo. Só quero fazer um preâmbulo aqui, que é exatamente isso. Mecânico de voo é aquilo que eu exerci durante muitos anos na Varig. O meu colega aqui, José Franzen, assim, fez também, somos a mesma turma, inclusive, que é o terceiro homem na cabine, especializado na área técnica, cuida dos sistemas e que é o responsável pelos checklists. Na verdade, ele gerencia o checklist e o checklist, cada um tem uma função para fazer checklists de panes e checklists normais. Apesar de que o Franzen voou numa empresa posteriormente, que tu me disse que no solo era o copiloto que fazia o normal, não o de pane. O motor parado era o primeiro oficial que fazia os cheques, ao invés do gozado. Padrão operacional de empresa. Sim, o cara claro, tem um outro sistema complicado. Então, o Eletra foi o primeiro avião que o Scherer, oriundo do DC-3 e do Avro, voou quadrimotor a hélice, já não mais com gasolina. Não, mas o Avro também é querosene. Já foi o segundo a querosene, o único gasolina. Era querosene. E voou Eletra com um mecânico de voo, quer dizer, uma cabine pilotada a 3, que ele mesmo mencionou que a partir dali, então, nunca mais abandonou. Que bom! Esteve conosco no 2707, DC-10 e 47. 47. Com relação à rachadura do 707, aquela fita que foi mencionado, que foi colocado no para-brisa, chama High Speed Tape. É aquela fita aluminizada que tem uma capacidade de aderência forte e tem uma resistência grande, usado aí na aviação para muita coisa, inclusive para aquela situação. Até porque aquele painel que rachou era o painel Outer Panel, né, que é o externo, que não causa nenhuma alteração. Nada. Voa no mesmo nível, mesma velocidade. Mesma coisa. Os demais, sim, aí tu tem restrições de diferencial, né, porque a pressão interna é maior, motivado pela pressurização do avião em relação ao ambiente externo. E aí sim, aí tem que reduzir, tu tem que levantar a cabine e baixar o avião, né? Levantar a cabine, ou seja... Iniciar uma descida, provavelmente, porque não tem, né, eu não sei, para quem não entende diferencial de pressão, subir a cabine e baixar a cabine, um avião pressurizado sangra pressão de ar dos motores e joga para dentro da cabine. Assim que ele decola,
se você não tiver esse dispositivo, esse sistema, a pressão atmosférica, conforme você sobe, vai diminuindo. É por isso que as pessoas sentem o ouvido vai estourando e tal. E a partir de uns 3.500 metros, a concentração de oxigênio é tão baixa. Toca um alarme de 10 mil pés. Não, mas assim, o alarme é até para prevenir, mas se não tivesse pressurização, o DC-3, por exemplo, acima de 3 mil metros de altitude, a gente já começava a sentir um soninho, tinha que respirar um pouco mais fundo, porque a concentração de oxigênio era muito baixa, né? E o jato voa a 12, 13, 14 mil metros, né? Então não tem como sem ser pressurizado. E aí a pressurização mantém a pressão interna mais próximo do nível do mar, mas conforme ele está subindo, a pressão externa diminuindo, a pressão interna aqui lá de baixo, então a gente diz assim, a diferença de pressão entre aqui dentro da cabine, da fuselagem, do envelope, e lá fora, tem um certo número que se chama diferencial de pressão. Né? E um limite para então, isso. E tem um limite de diferencial. Para não estourar o balão. E no caso do para-brisa rachado, a gente está voando lá mais ou menos a 11 mil metros e o para-brisa externo rachou. Mas ele não é estrutural, porque como ele está mais sujeito a impacto de pássaros e outras coisas, eles botaram o estrutural mais grosso internamente. São 3 camadas de vidro grosso, né? Intercalado por uma película que é de aquecimento e tal. E naquele caso que eu citei, foi o painel externo que rachou, né? E começou uma rachadura pequena, com curto-circuito. Assim que a gente desligou o aquecimento, terminou de rachar e fez um U. E eu pedi o speed tape, colar aquela fita de alumínio em cima, para evitar que aquele pedaço delaminasse e eu ficasse o vidro interno desprotegido. Né? Mas o vidro interno ele aguenta a pressão diferencial, sem problema nenhum. Então, isso que faltou esclarecer no... Esse episódio que tu disse que começou a sentir essa apoxia, né? Uma coisa assim. Hipóxia. Tem um incidente de um 737, eu acho que da Gemini, né? Que estava lá no 330. Da Helios. Helios. Em que acreditam que o cara não pressurizou. Pack off, foi subindo. Ali, eu não gosto de comentar assim, mas ali foi uma sucessão de erros de não percepção do que estava acontecendo. Sim. Porque eles decolaram com a válvula seletora, a seletora da pressurização, da válvula que regula a saída de ar, em manual. Em manual, a válvula está aberta. Então, assim que o avião decolou, a sangria de ar dos motores estava botando pressão para dentro, mas a válvula aberta estava saindo. Né? E eu fico pensando, sem entrar no mérito do acidente todo, mas o avião, assim que saiu do chão, recolhe o trem, ele sobe com uma razão alta, 2, 3 mil pés por minuto, e o ouvido da gente incomoda. Né? E os pilotos não se incomodaram. Né? Continuaram subindo. Quando passaram 10 mil pés, que é a altitude crítica, para começar a ter problema de falta de oxigênio, toca uma buzina. Então, e a buzina tocou e eles confundiram com a buzina de trem recolhido. Então, puxaram o disjuntor da buzina, a buzina parou de tocar. E a 14 mil, tem um outro alarme que, se a 14 mil a pressão interna da cabine atingir igual à pressão de 14 mil pés... Máscaras iguais a essa cairão imediatamente sobre sua cabeça. Sim. Puxa para si que as máscaras caíram, né? Acendeu a luzinha na cabine de comando lá, as máscaras caíram, né? Está fornecendo passageiro. Só que esse sistema de oxigênio para passageiro que cai na máscara é para ser usado numa perda de pressurização e assim que tem perda de pressurização... 10 minutos, 15 minutos no máximo. 10, 15 minutos no máximo, o avião já desce, faz uma descida rápida e elimina o problema. Só que os pilotos, assim que acendeu a luzinha, não desconfiaram que estava alguma coisa errada e deixaram o avião subindo no automático, o sistema de gerenciamento de navegação tudo ligado, tudo sozinho. O avião continuou subindo, com 16, 18, 20 mil pés, eles perderam os sentidos, porque não tinha oxigênio,
E o avião continuou subindo no automático, estabilizou no nível de cruzeiro previsto, tudo no automatizado. E, aos poucos, todo mundo foi perdendo os sentidos e a vida por falta de oxigênio. E o avião continuou indo sozinho até acabar o combustível. Então, um acidente meio bizarro, né? O último item pendente em relação ao Scherer Parte 1 foi em relação aos simuladores, que ele mencionou várias vezes. Simulador de voo é um equipamento, uma cabine tal qual o avião, que trabalhava em cima de atadores hidráulicos, hoje são atadores elétricos, né? Sim. Custa um valor substancialmente forte, fabricado por despesa exatamente igual à cabine, com as mesmas condições, e tem um painel de panes onde a gente treinava pista contaminada, perda de motor, fogo em motor e tal, para quando acontecer estar treinado. E também esse simulador, hoje os modernos, o táxi é exatamente igual, ele copia a decolagem igual, né, pista escorregadia, e naquela época, apesar de ter simulador, nos mais modernos, não tinham essa fase de taxiamento e decolagem, né, era mais restrito. O primeiro simulador que eu voei foi o Elettra, depois eu já estava no Elettra, acho que uns 2 anos, aí chegou o simulador, aquele já meio antigo, né? Que era uma carretinha dentro ele não tinha sistema visual, a gente pousava no espiritismo, porque vinha pelo instrumento lá e daqui a pouco tocava no chão e parava e tal. Mas o 727 foi o primeiro simulador um pouquinho melhorado que nós voamos, que era tempo ainda ali no Santos Dumont, e o sistema visual é uma pena que não foi preservado, porque era uma parede inteira, eu acho que uns 6 a 8 metros de comprimento e 4, 5 metros de altura, que tinha uma miniatura do relevo ali, de um campo, né? E tinha uma pista. Mas tinha um negócio que o cara nos chamava lá, o Djalma, puxa o carrinho, Djalma. Isso. O carrinho era um guindaste em cima de roldanas, que tinha uma mini câmara, pequenininha. Ele puxava o guindaste lá para trás, no marcador externo da pista de pouso. O marcador externo era um semi-eletrônico que tinha mais ou menos a uns 8 quilômetros da cabeceira, que dá mais ou menos uns 3 minutos de voo, e ali considera a aproximação final para o pouso, né? E esse sistema visual era compartilhado com um simulador do Boeing 707, que ficava do lado, né? Então, às vezes a gente estava fazendo manobra e tal, e voando, entre aspas, né, no simulador, tu chegava próximo ao externo, aí o instrutor ligava para o operador desse sistema ali. Olha, estamos chegando no marcador externo, fica de olho. Aí tá. E ele ficava preparado, botava o guindaste lá atrás, e quando a gente passava no marcador externo, lá com o simulador, ele acoplava os dois. E aí o carrinho começava a andar e reproduzia os movimentos. Se eu fazia uma curva para a esquerda e para a direita, a câmerazinha também fazia os meus movimentos, né? E só que tinha um problema. Se o piloto errasse a aproximação e fosse bater antes de chegar na pista, o guindaste que levava a câmera não podia tocar no chão, que quebrava. Então tinha um dispositivo que, 1 centímetro antes da câmera encostar no chão, puxava, desarmava tudo e apagava tudo, né? Em outras ocasiões, a gente estava passando no externo, ligava, o operador aí, acopla a gente aí, o 27, segura aí que o 07 está posando. Então, era compartilhado. Era compartilhado. Então, a gente pausava o nosso simulador e ficava esperando o 700 fazer o guindaste até o pouso. Aí disse, ok, já pousaram, já estou trazendo o carrinho de volta. Aí disse assim, traz o carrinho de volta, né? Aí comandava aquele guindaste todo para trás, né? Posicionado para aproximação. E aí botava ali, ok, está na posição, e solta aí. Ele soltava e aí nós tínhamos um monitor de televisão na frente do nosso para-brisa, né? Que reproduzia o que a câmerazinha filmava ali. Sim, né? cara. E funcionava bem, né? Eu tenho umas fotos disso em casa lá. Na época era aquela Fly Safety, né, que fazia simulador, que era o departamento da Boeing de simulador, né? Não existia a CAI. Não, tinha... não, era a Redifon. A antiga Redifon. Redifon, isso. A Redifon era o nome
da empresa que construiu o simulador de Concedente que tinha aqui em Porto Alegre. Depois de um tempo, ela mudou para a Red Fusion, deve ter se associado com outras, né? Mas tinha outros fabricantes de simulador também, uns 3 ou 4, né? Eu vou lembrar, fazendo uma rápida aqui sobre o simulador do elétrico, que era fixo e bem pobre de recursos, mas a parte técnica funcionava bem, né? Então, quando era para simular a rachadura de para-brisa, a rachadura de para-brisa era um cordão Molhado. É um cordão molhado que o auxiliar do Montanini, lá o Camacho, ia lá e botava o cordão na frente do para-brisa, assim. E aí Rachou. Rachou. Aí ele avisou, achou o para-brisa. E a outra era aquela... Tinha a barra C, que era um sistema elétrico, que de vez em quando ela era expulsa, porque o elétrico, o automatismo dele ia expulsando os supérfluos, né? Sim. Ia ficando com a essential. Sim. E aí, quando a barra C caía, o Camacho eles pegaram uma barra de ferro e estava escrito com fita gomada, assim, barra C. E aí ele, blum, largava no Caiu chão, a barra fazia um C. barulho, caiu a barra C. Era Não, mas muito fazia interessante. de tudo. Era uma gaiola de louco, aquele simulador de elétrico, mas dá saudade. Então, vamos dar prosseguimento. O simulador resolvido, todos pendentes para melhorar a explicação para os nossos entusiastas. Tu estava voando 07 e aí passou para o DC-10 ou queres complementar com o 07 alguma coisa? Não, o 07 também, eu falei o que tinha lá, algumas histórias, né? Eu me lembrei de outras, assim, são coisas inusitadas que a gente não imagina, né? Houve uma época que um frigorífico lá de São Paulo fechou um contrato de fornecimento de carne in natura para a Nigéria, né? Então, era um voo diário de cargueiro com 12 pallets de 30 e tantas toneladas de carne in natura, quer dizer, a cabine tinha que botar na refrigeração máxima. Não tinha como isolar o cockpit, ficava gelado igual? Mas eles botavam um isolamento bom de couro lá, bem fechadinho, e a cabine de carga lá atrás ficava lá. Mas era para ficar no máximo a 5 graus Celsius, né? Mas não tinha como, né? Ficava ali a 10, 12 graus. O 07, o isolamento da porta de cabine para a cabine de carga era aquela rede fixada na fuselagem. Era uma rede, mas tinha uma cortina grossa de couro, sim, bem isolada, né? Mas passava pelas... Porque o Lima Delta, quando virou cargueiro, ele tem uma parede fixa, uma portinha de acesso, inclusive. Não tinha, não. Mas esse foi feito por uma empresa da Flórida, né? Carolina, não me lembro qual é agora. Mas aí o que acontecia é o seguinte, era voo diário e a gente levava o voo, dava quase 8 horas de voo até Lagos, né? E aí deixava o avião ali e uma outra tripulação que já estava lá pegava, era voo todo dia. Sim, mas a carga era descarregada assim que chegava. Num dia descarregava em Lagos. No dia seguinte, o avião pousava e abastecia em Lagos e a tripulação que estava lá pegava e levava até Kano, K-A-N-O, lá no interior da Nigéria. Davam, acho que umas 2 horas de voo, 1h50, e a gente descarregava a carne lá. E aí dali abastecia e vinha embora direto para o Rio de Janeiro. Vazio. Vazio, voltava vazio. E aí, em Kano, era interior da Nigéria. Não tinha caminhão frigorífico. Não, eles descarregavam 38 graus. Eu não tirava fotografia porque o pessoal não deixava, né? Ia tomar a câmera lá. Mas o avião geladinho ali, com 5, 10 graus Celsius. A carne intacta, eles jogavam os pallets de cima do caminhão a 38 graus e levavam assim, sem cobertura nenhuma. Caminhão, né? De carroceria. De carroceria aberta, né? Mas não é esse o fato. O fato é o seguinte, algumas vezes, em Kano, quem nos atingia era um funcionário local, africano, mas funcionário da British Airways. Tinha lá as divisinhas e tal, não sei o que e tal. E tinha alguns que eram precisavam de um favor qualquer para conseguir combustível. Para a gente, mas a Varig tinha contratado o abastecimento, né? Sim. E aí, dependendo do cara que estava lá, eu disse assim, ok, descarregaram tudo, e a gente descarregava numa posição bem remota no aeroporto. E aí, o avião descarregado, aí botava um trator e puxava o nosso avião lá para onde tinha as bocas de abastecimento no solo ali para botar o caminhão e tal. E algumas vezes, o seu africano lá, com a camisinha branca da British, né,
Ele disse assim, ok, vamos puxar o avião para lá para abastecer, eu quero tantos mil quilos, tantos mil libras aí e tal. Ele disse assim, sinto muito, comandante, mas hoje não tem combustível. Ah, pera um pouquinho, a Varig tem contrato aqui, fornecimento de combustível. Aí ele me olhava assim e perguntou, quantas refeições tu tem aqui? Negociar. E nós tínhamos a comissaria que já vinha do Galeão, e a tripulação Para ida e deixava- para volta. E para a volta era aquele raquezinho, né? Tudo lacradinho, o voo de volta. E como era um voo de quase 10 horas, tinha 2 refeições. E nós éramos 6, era revezamento, né? Então tinha 12 almoços e 12 Serviços, jantares, né? Todo esse serviço. E aí ele disse assim, olha, eu tenho para nós aqui, então não tem combustível. Aí a gente chamava a tripulação, escuta aqui, ó, vocês topam agora? Quer comer ou quer Foi ficar? embora, né? Aí disse, ok. Aí nós oferecíamos 4, né? E a outra que sobrava a gente rachava um pouquinho ali. E aí eu, olha, tem para nós aqui, mas eu te consigo 4, tá bom? Tá ótimo, vamos abastecer o avião. Situação. Outras vezes, o cara já me conhecia, eu estava com esse uniforme, eu deixava o casaco no cabide ali, né? Ele olhava assim. Esse é o comandante que só dá 4 refeições. É? Já estava com a fama. Já conheci. Ele já sabia que 4 refeições ganhava, né? Disse assim, mas eu quero mais, comandante. Eu gostei muito dessa suazinha aqui. Ele disse, cara, não posso dar porque é o uniforme da empresa, né? E ele diz assim, eu gostei muito do seu sapato. Sapato bonito, couro preto e tal, né? Cara, eu não posso decolar daqui descalço, Tem né? que pedir para o Canhone. Ah, não, tu era Base Rio. Né? É. Base São Paulo era o Mas era Canhone. assim, era interior da Nigéria. Né? Em Lagos não tinha esse problema, porque ali e tal, não sei o quê. Mas no interior ali era uma zona aquele troço lá. E cada vez, e no fim virou praxe. Eles mandavam uma comissaria a mais para trocar. Eles tinham combustível, o que eles queriam é se dar bem, né? Aproveitar aquilo para tirar uma vantagem. Mas muitas vezes eu vi lá, sorry captain, no fuel. Ah, mas é um pouquinho, pô. E uma vez ele não tinha mesmo, tá? E aí nós tínhamos o combustível da chegada em Cano, tinha mais uma hora e 40 de combustível remanescente do avião que chegou, né? E uma vez não tinha mesmo. Eu dei comida para o cara, dei o sanduichinho, dei umas Coca-Cola, disse, comandante, mas não tem mesmo. E aí, quanto que tu tem de combustível? Eu tenho assim, X libras, assim, X litros, que dava para a gente ir para Lagos Sem alternar. sem alternar. Chegar ou chegar. E aí chamamos via rádio a Suíça lá, né? Olha, eu quero uma ligação via telefone para o Rio, então, olha, eu vou decolar assim, assim, assado, porque não tem combustível, e vamos no Conta e Risco. O dia está bonito, não vai chover, não sei o que e tal. Fomos para Conta e Risco lá, combustível para chegar em Lagos, com 20 e poucos minutos de reserva. E encaramos, né? Não tinha solução, né? No 07, que, No também, 07. que também os indicadores meia boca, assim, não É, era nenhuma mas, enfim, Brastemp. vai na confiança. Não, mas é tranquilo, né? Fuel flow, tantos minutos, anota É. aqui, mas tanto... Né? Enfim. Mas aí o trem-bala continuava passando, né? Em final de 85, fui fazer o curso do DC-10 e também fizemos o simulador em janeiro. Em fevereiro fizemos o local no avião, um toque arremetida, fomos lá para Campinas, gastamos combustível da empresa e tal, né? E aí então, já comandando DC-10, tem uma fotografia aqui, Pá, que avião nasce. e um Cadillac, né? Em termos de... É gozado. Claro, naquele Charles de tempo... Gaulle, setembro É. de 90. É, 90, né? Já foi um tempo depois. Mas o DC-10 era, em termos de tecnologia, claro, comparado com hoje, né? Nos anos 80 era um Cadillac, 70, 80. Era o primeiro avião com automatismo da primeira geração, Sim. anos 70, né? Mas era uma delícia, uma maravilha e tal. Autoland, CAT. Mas Ele fazia pouso automático, né? Nós treinávamos no simulador lá o pouso automático, uma maravilha, né? Mas aí, muito rápido, 86, 87, 88, 89, 90 e tal. eu trouxe aqui para mostrar a relação entre
o 727 ou o 07, que o Scherer também voou, a espessura do Quick Reference Handbook, que é o manual de todas as partes, e o do DC-10, que é o famoso Yellow Monster, né? Ele está um pouquinho mais grosso, porque até o checklist normal também está aqui, mas Sim, realmente... Mas era um avião que não dava pane, né? Ele era... Eu não dava pane. Né? Olha, né? Só vamos... Né? Tu perdeu o motor, né? Pagou o motor 2, né, na decolagem? Da decolagem para a gente estar indo. Mas tu sabe que nem no 07... Mas foi muito raro. Assim. Eu já disse para vários amigos, assim, se eu tivesse que escrever um livro da minha carreira na Varig, eu não passo do prefácio, nada aconteceu comigo. Só as freiras iam ler. O Boeing 707, que eu voei 11 anos, eu não tive nada. Claro, uma coisinha aqui, um para-brisa rachado ali e tal, mas nada de sério, meu Deus, que aventura, que horror, suspense. Nada disso, sabe? Então, eu tive muita sorte. Eu sei que tem companheiros azarados aí, né? Eu acho que eles chamavam, né? Eu me lembro que tinha um cara que adorava contar panes, e que ele vinha, que não sei o quê, que era o Senandes, meu colega de turma, infelizmente já teve óbito, mas o Senandes no Eletra tinha pane, no 67 ele teve pane, onde ele voava, o MD-11 ele teve pane, ele encontrava, e pá, os caras no Rubão, né? Porque ele é da minha turma, é mais íntimo. E eu dizia, pá, gordo, mas eu acho que tu chama pane, porque como teve... não sei, enfim... Mas, bueno, tinha o Flight também, que era também já teve óbito, né? O Paulo Cop. Paulinho sempre tinha se ele não estava no avião, ele estava atrás, olhou o cara na aproximação, quando o cara deu a simetria, sabe? Mas, enfim, e aí, em 90, eu ainda estava no DC-10, o novo diretor de operações do comandante Nelson Rietti, que já esteve aqui dando suas histórias, né? Assim que assumiu a diretoria de operações, me convidou para assumir a gerência de treinamento de operações, que era cuidar do setor lá dos simuladores, dos cursos teóricos de transição para os aviões. Né? No DC-10, tu era só piloto, não teve função ou foi checador? Não, foi checador, instrutor de rota, instrutor de simulador. Eu ministrei voo local para muita gente, fazia toque arremetida com muita gente. E, claro, esses voos de toque arremetida cada piloto, depois do treinamento em simulador, tinha que fazer pelo menos 4 voos para ser liberado para ter instrução em rota, né? Então, alguns grupos, eu levava 6 pilotos, ia para Campinas. O que fizeram comigo, quando eu vim para o DC-10, fazer 4 toques arremetida, depois de um tempo eu estava fazendo com outros 6, e cada 4, né, dava 24 toques arremetida com DC-10. Haja combustível, haja tempo de voo, né? E haja pneu, né? Numa dessas que eu estava, um flight muito bom, nós tínhamos um sensor de temperatura no freio. Né? E lá pelas tantas, depois de uns 8 ou 10 toques arremetida, o flight me dizia assim, ô Scherer, vê se não recolhe o trem agora, deixa ele embaixo, porque o freio está muito quente. Toque e arremete. O calor do pneu tocando na pista em alta velocidade, o pneu vai esquentando. Sim. Esquentar para o sistema de freio. E vai irradiando aquela alta temperatura para o freio, né? E mesmo sem usar o freio, um toque arremetida, mas só agitação molecular do nitrogênio. Não, é porque a temperatura do pneu com aqueles seguidos, porque ele toca em alta velocidade... Frita. Frita, e quando tu recolhe, ele para. Mas leva calor para dentro do alojamento do trem. Aí tu dá o trem de pouso de novo, toca de novo, ele nem esfriou do primeiro toque, e está tocando de novo, tu vem lá com 250 km por hora, aquele toque imenso dá um atrito enorme, sai aquela fumaceira toda, e o pneu esquenta. Depois, outro toque, esquenta de novo, e daqui um pouco a temperatura do freio passa 100, 110, 120 graus. E não é bom tu recolher o trem, aquele compartimento fechado, e tu tem alguma coisa ali de 120, 140 graus ali dentro, porque começa a esquentar demais ali dentro. Né? Então ele sugeriu a gente arremetia e deixa o trem embaixo. Né? E claro que... Eu ia dizer, quando muda a rotina, alguma coisa sai errada. Me lembrei disso agora. Quando chegou
Até subimos, fizemos a primeira curva, a segunda curva ficar paralelo com a pista e fazer outra aproximação. Quando eu estava na proa, paralelo à pista, eu disse assim, ok, dá para recolher. Aí recolhemos o trem. Mas o final do recolhimento do trem foi depois do momento que a gente dava o trem embaixo. Já tinha que estar embaixo de novo. Já tinha passado o gatilho. É tudo com gatilho, né? E não podia deixar de ser. Eu terminei de recolher o trem quando era para estar dando para baixo. Né? Aí, Flap 25. E aí toca a buzina, né? Aí toca a buzina. O trem embaixo, o trem embaixo. A gente sempre faz... Mas o Santo é forte, né? É que a gente vincula um item ao outro. Né? Tu tem sempre um gatilho para fazer certas coisas. Se passa o gatilho, fica de olho. Ou, eu dizia para a turma assim, pendura uma melancia no pescoço para não esquecer, porque vai esquecer, né? Mas, enfim, experiências boas, relevantes, gostosas e tal. Eu tive uma situação dessa de trem de pouso com um aviador, mas vou em outro momento, em um outro podcast, vou abordar, porque deu uma bobagem desse tipo igual, assim, semelhante. Eu não estou sozinho nessa ida. Não, Mas o DC-10... Tem uma clássica do DC-10 que é aquele de taxiando rápido, e aí começou a tocar o take-off horn, e aí desativaram o... Ah, meu Deus do céu. Aí tu está fazendo uma coisa errada, e para corrigir uma coisa errada, tu faz uma outra coisa mais errada. Aí dá problema. Enfim. Mas eu me lembrei de uma outra história do DC-10. A gente quer fazer o melhor de sempre, e não é que acaba fazendo besteira, tu leva um susto. Né? O DC-10, nas manetes de potência, tinha um botãozinho, quando tu está no chão e vai decolar, para o ajuste de potência de decolagem, tudo automático, tu aperta o botão que se chama toga, take off, go around. Né? Então tu aperta o toga, se está no chão, take off. Ele bota take off e as manetes vão lá para frente direitinho lá e nem precisa te preocupar. Né? E o botão toga em voo é para usar em arremetida, ou seja, tu vem com o trem embaixo, com o flap embaixo, e tu vai usar arremetida. Ok, não deu tempo, tu aperta o toga, se o piloto automático estiver ligado, na aproximação automática, tu aperta simplesmente o botão toga, a manete avança para a potência de decolagem, e o piloto automático levanta o narigão assim, ó, e bota para cima. Tá? Então, mas para entrar... Pitch 15? 15? Entre 12 e 15, né? Assim, 12 e 15 para cima. Mas para o botão em voo, toga, ter ação, ele tem que estar na função de pouso. Ou seja, o flap tem que estar fora de AP. Né? E eu costumava perguntar para pilotos que eu estava avaliando ou fazendo voo de cheque, para ver se eles conheciam como é que funciona o automatismo. Eu costumava perguntar o que acontece eu estando em cruzeiro e apertar o botão toga. Né? O que eu sabia que não acontecia nada, porque o flap está recolhido e o trem está recolhido, então pode apertar que não vai acontecer. O sistema lógico tem uma proteção ali. Né? Tem vários... Se tiver isso, assim, assado, e o flap recolhido, não entra. Né? E eu confiava no automatismo. Né? DC-10 é aquela simbologia and e or, lembra aquela? Acho que foi o primeiro que implantou aquilo, assim, que aí dava as que entram, sai desde que satisfaz esses itens. Isso, é. Mas, enfim, e aí eu perguntei para o cara lá, escuta, o que acontece se eu apertar a toga aqui em voo de cruzeiro? O que eu sabia é que não acontece nada, né? E o cara disse, não sei. Vamos fazer. Nunca perguntaram, não sei o quê. A comissária colou lá atrás. Aí eu falei assim, mas tu tem que saber, porque um dia tu vai apertar o toga numa arremetida e tu tem que saber o que vai acontecer. Né? E não sabia. E eu, para demonstrar, não acontece nada, quer ver? E apertei o botão. E entrou a desgraça. Eu negrão lá para cima. Acordei todo mundo lá atrás. O caí na comissária e se foi lá na galera. Acho que o Gusoli chegou lá na frente assim, Xero, o que aconteceu? Não me enganei aqui, mas foi uma turbulência de céu claro. Sim, mas é porque o sistema estava com falha, né? Pois é que o sistema lógico, um parafusinho lá estava fora do lugar. Um dos interlocks dele não funcionou e deu condição de... O automatismo até hoje,
o piloto... É por isso que eu não acredito em avião voando sozinho, sem piloto, porque o automatismo tem muita redundância, mas não é infalível. Um dia o eletrônico dá pane, não sei o quê, e o piloto tem que estar lá prontinho para fazer a intervenção, né? Mas, enfim... Aí foi reportado lá. Aí... During flight... Quando eu cheguei... Aí reportei, tá? Mas quando eu cheguei no Rio... Antes de vir para casa em Porto Alegre, eu passei na chefia de pilotos para avisar o que aconteceu. E eu queria, a minha intenção é que eles emitissem, usassem a minha experiência desastrada, né? E eles assim, não façam isso, ou se quiser demonstrar, pelo menos tira o piloto automático e aperta ali o botãozinho que o diretor de voo vai mostrar, mas não vai acontecer nada, né? Emitiu um boletim técnico que chamava BTO, Boletim Técnico de Operações. E eu cheguei lá no piloto-chefe, estava lá com o assistente dele, que eu não me lembro quem era. Gente, é o seguinte, ó, aconteceu comigo voo assim. Era o Ru era assistente. Não, foi antes do Ru, foi nos anos 80, nem me lembro quem era. Né? E aí, ele disse, aconteceu assim, eu apertei toque e entrou, cara. Acordei todo mundo e tal, né? Emiti um boletim aí para divulgar, não faço isso com o piloto automático acoplado, né? E os dois ficaram sorrindo, um sorrisinho amarelo para mim, assim. Disse assim, vocês estão debochando de mim, cara? Não, já aconteceu conosco também. Pô, e por que não me avisaram? Não, pois é, veja bem. Alguém podia ter informado. É sacanagem, né? Sacanagem. Caramba. Mas teu posicionamento de chegar do voo, ir até lá informar, isso mostra interesse. Tem cara que, deixa lá, fiz uma cacaca, deixa quieto. Mas assim, eu o cara que estava em instrução estava ali meio que, se eu não falar, eu vou ser em avião, aprovado. assim, se eu faço um negócio, eu assumo, cara, né? Porque eu não faço de sacanagem nem por indisciplina. Eu fiz uma coisa errada porque eu não sabia. Claro, uma coisa errada não de quebrar avião, mas assim, um automatismo, ligar uma chavezinha lá. Mas tudo são experiências, né? Mas aí, nos anos 90, eu ainda estava no DC-10 e o Riet me convidou para ser gerente geral de treinamento de operações de voo para cuidar lá dos simuladores e tal. Os treinamentos teóricos dos aviões, né? Olha como é que funciona o sistema e tal. E aqui da EVAER em Porto Alegre, seleção de pilotos e o treinamento da rapaziada que entrava aqui ia voar os grandes lá na frente, né? E aí também foi uma oportunidade para mim de ouro. Eu não sei se eu tive sorte na vida, eu tive várias oportunidades de aprender um monte. Eu era piloto por formação, de método empírico, que seja lá. Eu nunca fiz graduação, não tenho bacharelado, não tenho nada. Muito menos, não sou bacharel em economia, nem em contabilidade, né? Mas a gente tinha alguma intuição. E quando assumi a gerência de treinamento, no nosso primeiro mês, o Riet fez uma reunião com todos os gerentes lá, chefias de pilotos e tal. Olha, nossa gestão vai ser assim, assim, assado e tal. E depois de falar com todo mundo, apontou para mim, Xer, o seguinte, ó, tu vai cuidar de um orçamento de tantos milhões de dólares por ano, ver se consegue mexer ou reduzir esses custos, né? Eu não tinha nem ideia do que se gastava ali, né? Mas o que eu me dei conta, depois desse alerta do Riet, é que a empresa inteira via o centro de treinamento de operações como um poço sem fundo de gastos. Né? Caramba. Na época, era coisa assim de 14, 15 milhões de dólares por ano. O setor que mantém o teu setor está gastando. Proeficiência técnica em alta daquilo que Pois era forte. Mas a empresa não conseguia ver, porque assim, ó, eu não sei, eu tinha recém-assumido e perguntava assim, como é que medem aqui a produção do setor, o que se faz, o que não se faz, né? Não. A única coisa que se fazia era calcular quantas horas de voo cada simulador fez. O 747 voou 1.200 horas, o DC-10 foi 1.850, o 737 não sei o que e tal. Eu olhava, tá. Mas isso não diz a realidade. E também não era medido o quanto nós fazíamos de simulador para terceiros.
a VASP, a Transbrasil e a Aerolíneas. Aerolínea vinha ali, a Nigéria vinha muito fazer, a Nigéria Airways vinha muito treinar conosco. TAG. A TAG não sei, a Nigéria vinha Eu lembrei que está falando ali, nós não dissemos onde é ali, né? Ali é o Centro de Treinamento de Operações, antigo CTO, lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Ilha do Governador. Isso. Tubiacanga é o nome do bairro ali. É. Hoje não, depois do CTO virou VFTC, que era o Varig Flight Training Center, né? Isso, é. Uma belíssima área com uma estrutura, né? Nossa, mas uma estrutura fantástica. E aí, eu fui a alguns seminários e congressos lá fora e, por exemplo, assim, eu comparava as horas realizadas que eles me deram lá no anterior, vão 1.200, e eu perguntava assim, e quantas tem disponível? E ninguém fazia conta de quanto disponível, né? E eu disse, cara, tem alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era, porque, cara, eu não sou contador nem economista, né? E aí eu fui num congresso lá de treinamento lá em Atlanta e conversei com o meu companheiro de cargo da Lufthansa Technik, de simulador, né? Muito prazer, ele já era antigão, já estava no negócio lá há uns 10 anos, eu era manicaca, principiante dessa gestão de coisa de simulador. E ele começou a fazer algumas perguntas que eu não tinha a menor ideia, né? Aí ele perguntou assim, a pergunta-chave, quanto vocês têm de disponível por ano lá? Eu disse, olha, eu acho que é umas 2.000 e poucas horas, né? 3.000. Ele falou assim, só? Mas deu um grito, né? Olha, eu não sei. Nós não trabalhamos no carnaval, sábado, domingo, segunda, terça e quarta de carnaval. Tu lembra disso? Sim. Né? Natal, tu fechava no dia 23 e só abria no dia 2 de janeiro. Né? A Páscoa, quinta, sexta, sábado, domingo, fechado. E aí, quando eu voltei, aí ele me disse assim, na Lufthansa, a nossa premissa básica é 7.200 horas disponíveis por ano. Eu disse, mas como? Nós trabalhamos 360 dias por ano, 20 horas por dia à disposição. E aquilo foi um choque nos meus peitos, cara. Porque o simulador da Varig fechava meia-noite e só abria às 6 da manhã. Aí eu cheguei, olha, foi no meu terceiro mês, eu cheguei lá, comecei a fazer as contas, e eu chamei um jovem lá, que eu vou dizer o nome dele, era engenheiro de software, muito bom, mas ele não era o gerente da manutenção, ele era o terceiro, né? Porque ele tinha só uns 5, 6 anos de casa ali. E eu chamei, o nome dele é Jair Armando Duarte. Conheço. Depois que a Varig fechou, ele continuou de gestor lá. Continuou, acho que ainda está. Um cara talentoso, assim, tecnicamente e como gestor. Eu disse, Jair, por que nós não trabalhamos domingo, não trabalhamos isso aqui? Comandante, é o seguinte, nós abrimos às 6 da manhã e nós temos um turno que vai das 6 às 15 e outro turno das 15 à meia-noite. E eu disse assim, por que não trabalhamos 24 horas por dia? Porque a Varig não quer. E aí eu disse assim, mas vem cá, nós temos gente para botar turno de 6 horas e tá para rodar isso aqui 24 horas por dia? Tem, se o senhor conseguir convencer a Varig, tá? Que é troço trabalhista, regime de trabalho, não sei o que e tal. E aí falei com o Riet Sherry, tem carta branca, vai em frente, né? E aí levei uns 6 meses para convencer recursos humanos a separar em grupo, das 6 a meio-dia, sabe? E nos horários da madrugada, da meia-noite às 6 da manhã, ou das 4 da manhã... Manutenção. Né? E aí nós conseguimos, aumentamos a utilização do 37, que já estava no pescoço, aumentamos o 767, que estava por aqui, e melhoramos bastante a produtividade. Eu não quero te apressar, mas nós vamos para 1 hora de novo daqui a pouco. É Se mesmo? eu contar alguma coisa boa do Jumbo e mostrar mais umas fotos. Mas para tu ter uma ideia, eu bem no início da minha gestão, o comandante Ru, o piloto-chefe, mandou um bilhete pelo malote interno. Scherer, o 67 não é o que estava antes.
o que aconteceu? Olhei assim, não tenho a menor ideia. O senhor do 767 estava lá já recém um ano, estava novinho. E quando ele veio, ele não conseguia reproduzir uma operação categoria 2 de ILS, para pousar com mínimo reduzido, os 30 metros de altura e tal, porque para operar categoria 2, se perdesse um motor a baixa altura, tinha que reagir de um jeito assim, assim, assado, e ele não fazia, não tinha essa reação. E aí, antes de eu assumir, a turma de engenheiros fez uma alteração no software que fazia isso. Né? E de um dia para o outro parou de fazer. Aí o Rô mandou o bilhete, sério, não está reproduzindo, que fazia há 10 dias atrás. E aí esse Jair estava de férias e eu chamei o substituto dele, que era um italiano muito boa gente, um cara decente, um cara ético, correto e bom profissional. E chamei ele lá, Manarino, o que aconteceu? Não, comandante, é o seguinte, ele era meio gordo italiano, já estava meio suando, com medo de mim. Barrigudinho, né? Me lembro dele. Não, comandante, é o seguinte, o disco rígido, quando tu liga, ele carrega, mas não carrega, mas o braço lê e não lê, não sei o que e tal. Eu já tinha uma noção de computador. Eu disse, mas não estou entendendo. O que está acontecendo? Não, comandante, é o seguinte, ó, é que quando está muito quente, liga, e aí não lê direito, aí a barra passa e no setor não lê direito, e não sei o que e tal, e toma ali uns 40 minutos. Aí, não estou entendendo, cara, o que aconteceu? E ele suava, estava todo molhado de medo de mim. Aí, tem alguma coisa errada, o que aconteceu? Me conta. Não, comandante, é o seguinte, ó, a gente fez toda a modificação, e o seguinte, a gente não desliga o simulador nunca, porque aqueles computadores não pode estar quente, está frio, tem que estar o tempo todo com ar-condicionado de 18 graus e tal, eles ficam funcionando o tempo todo. Tá, isso eu sei, Maneirinho, mas o que aconteceu? É que deu um temporal, faltou luz e apagou tudo. Tá, é só liga de novo. É isso que é o problema. Qual é o problema? Nós esquecemos de salvar a modificação. Que situação. E ele estava se derretendo de medo. Eu perguntei, é só isso? É. Pode me xingar, comandante. Não vai resolver o problema. Façamos de novo. Dá para fazer de novo? Dá. Então faz. Ele olhava assim, parado, apavorado, dizia assim, é só isso, comandante? Tu lembra, eu citei o caso do comandante Wertheimer, que eu esquecia o combustível fechado lá, aberto lá e tal. E ele, em vez de me jogar pela janela, disse assim, cuida da próxima vez, né? E essas coisas me deram bons exemplos. Eu disse, Manarino, quantos dias tu precisa para fazer de novo? Comandante, me dá uma semana, a gente faz, então faz. É só isso? É. Porra, se fosse antes, você era enforcado em praça pública, porque é um incompetente, porque não sei o que. Cara, não resolve o problema. Vai resolver, né? lógico. Mas eu tive o prazer de ter essas experiências, assim, pô, me fazia bem para as pessoas. Mas, enfim, nesse meio tempo, o trem-bala continua correndo, fui lá para o 747, né? E também foi em 91 que eu fiz o curso 747. Não disse quem foi o instrutor do DC-10 e agora de quem é o do 47. O DC-10 foi do Barreto, né? E do 47 foi o queridíssimo comandante Arthur Carlos, né? Caramba. O Arthur Carlos... Ele vai entrevistar aí, já marquei com ele. O Arthur Carlos é uma pessoa queridíssima. Tu sabe que ele saiu comandante 21 anos de idade, cara. Nós vamos com o filho dele, a nossa geração é do filho, do Arthur Becker, né? Arthur Carlos Becker, um cara fantástico. Mas aqui tem eu aqui no 747, né? Mas também foi uma experiência bacana. O 747, o 747 200 e o 300, né? Não o 400. O 200 e o 300 era ainda analógico, mas também o automatismo dele era não tão bom quanto o DC-10. Não era tão sofisticado, mas o que eu chamo a atenção, o que me deixou marca nesses aviões de grande porte mesmo, é impressionante
engenharia dos comandos, tu pilotava com 2 dedos, cara. O comando dele, 70 metros de envergadura, o outro 40, 60 metros. Roldana e cabo, né? Não era Não, nada. era hidráulico e tal, mas não era fly-by-wire. Sim, mas do Mancha até lá no PCU era cabo. Pois é, mas assim, ó, essas coisas que me impressionavam, eu era muito chato, eu tinha toque com aqueles indicadores de rotação do motor, um estava 94.3, 94.2, 94.5, e eu ia lá na manete e mexia 1 milímetro, aquele cabo andava lá quase 50 metros até o motor da ponta da asa, e mexia 1 milímetro e 94.4, as 4 rotações. Era aquele ajuste do galo. É, nem tanto. Mas tu ia no milímetro. Eu sempre fiquei impressionado como é que pode um cabo não ter folga, tu mexe 1 milímetro aqui, mexe 1 milímetro a 50 metros de distância com um cabo. E um cabo que é ajustado a 30 graus do galeão e Não, vai a menos e a 55. asa, e a asa faz isso aqui, né? E o cabo, sei lá, não estica, volta. E a temperatura externa e a temperatura do 50 cabo graus, também. a 50 graus, vai dizer, Retração tal. diferente. Mas essa engenharia, eu tiro o chapéu para esse troço. Né? Sensacional. Mas o 47, então, foi também... Sarcófago era bom? Oi? Sarcófago era bom? Ah, Sim, sarcófago é acomodações onde onde os dormia. tripulantes técnicos podiam repousar, tripulação dupla. Qual era sarcófago? E- Daqui o dia que vai me ligar, quem que é sarcófago? Também, Crew rest. eu vou de novo, cara, eu não consigo deixar de fazer uma reverência para minha esposa que me acompanhou desde o Aeroclube 64, né? Aqui já 94, 96 eu estava quase me aposentando, mas as nossas esposas, elas precisam ser reverenciadas porque a gente, na nossa profissão, a gente está constantemente se realizando. Sim. E elas ficam em casa, né? No meu caso aqui, a minha Yara, nós somos já há 61 anos juntos, e ela sempre assumiu tudo. Pai e mãe, dos 4 filhos que nós temos, 2 eu estava presente, os outros 2 eu estava lá na Conchinchina, não estava presente e tal, e sempre aguentou o rojão, e crianças crescendo, crianças doentes, levando Falta gás, tem que mandar no gás. Eu nunca estava em casa. Fratura. Mas, enfim, eu sempre faço uma referência para Sim. nossas queridas esposas. Né? Mas aí, veio em 97, daqui a pouquinho eu vou falar sobre um pouquinho da PUC, Sim. o trabalho que deu. Agora está fazendo 1 hora de gravação. Como passa ligeiro, né? Mas então, me aposentei em 97, logo depois eu saí da gerência de treinamento e me aposentei logo em seguida. E alguém, assim que eu me aposentei, me indicaram para receber a Ordem do Mérito Aeronáutico lá em Brasília, que muito me honrou. Pô, não sabia. Em 97, eu fui a Paisana, porque eu já não estava mais na Varig, me aposentei em junho, né? Isso aí foi em outubro de 97. Né? E nesse meio tempo, em 93, começou a história da PUC. Né? Gestão Riete. Sim, o Riete. Schauser. O Riete é um cara fantástico em termos de ideias, de estratégias. É o típico do estrategista que eu admiro, porque ele tem 500 ideias. Né? E aí ele chamava o Scherer para fazer. Mas a gente trabalhou muito bem, ele dava umas ideias, Scherer, quem sabe fazer assim, assim, assado? Eu disse, me dá uma semana, eu quero ver como é que fica, vou fazer uma projeção aqui. Claro, nem todas davam certas, né? Não, era apenas uma ideia, assim, a gente fazia um brainstorm e tal, mas outras foram muito boas. Essa da PUC, na minha gestão, eu vinha aqui uma vez por semana aqui em Porto Alegre, via aí, como é que tá, nossos alunos, às vezes tem reunião, aluno com dificuldade e tal. E aí, uma dessas eu estava aqui em Porto Alegre, na Evaer. Aqui na Evaer era o Dexheimer. Era o Dexheimer, que era o meu gerente aqui em Porto Alegre, né? Mas eu, uma vez por semana, vinha aqui para ver como é que estão as coisas e tal. E um belo dia eu estava aqui e o Riete me liga, disse, Scherer, está em Porto Alegre? Estou. 15 horas na PUC. Disse, Riete, fazer o quê?
vamos fazer um curso de aviação aqui. Riete, tu tá louco, eu tô cheio de coisa para fazer aqui, tá inventando moda. Falei isso. Mas aí fomos lá, falamos com o reitor, com os pró-reitores e tal, e a ideia e tal, não sei o quê. E aí levamos um grupo daqui da PUC lá para o Rio para conhecer como é que é o treinamento, não sei o quê. Não e tal. existia a Faculdade de Ciências Aeronáuticas no Brasil. Até então não tinha, porque, olha, sempre se achou que tinha alguma necessidade, mas nunca tiveram a audácia que o RET teve para apostar muitas fichas no que acabou dando certo, né? Vocês têm uma ideia, claro, tirando todo aquele aspecto de... os contatos iniciais foram em maio, junho de 93. Em julho, alguns grupos foram visitar instituições parecidas na Argentina, lá na França, não sei o quê. E a nós, eu, o Riete e o reitor da PUC, nós fomos visitar a North Dakota para ver como é que era um modelo que a gente tinha lá, que tinha avião e faculdade e tudo. E tínhamos seminário depois para criar o currículo. Assinamos o convênio em outubro de 93 e em janeiro de 94 o primeiro vestibular. Caramba! Foi um negócio assim enriquecedor, para mim pelo menos, para construir um currículo, olha, do nada, sabe? Fizemos um seminário na Varig, depois 2, 3 seminários na PUC. Na PUC tinha lá quase 90 participantes, professores, técnicos, não sei o quê. E incluía os, como é que chama? Conteúdos programáticos. Conteúdo programático. Assim, porque a Varig já tinha feito um seminário em casa, com um monte de gente em casa, para ver o perfil de piloto que queria, né? E aí trouxe para a PUC, olha, queremos assim e tal. O Riete montou uma equipe fantástica de representantes aqui para organizar a estratégia do desenvolvimento todo, né? E fizemos um grande seminário com quase 90 pessoas de vários grupos, assim, ciências exatas, história, medicina, disciplinas técnicas, no meu caso eu estava nesse grupo, enfim, segurança de voo, legislação, esse troço todo, né? E construímos um currículo e já saiu, em menos de um ano, estava a primeira turma já cursando aqui. Tu está na PUC desde, então, 94. Pois é, desde o início, né? Eu ainda estava na Varig até 97, mas desde 93 eu estou na PUC. Então eu estou quase, já há 32 anos, já em um mandato na Varig, de 31 anos e mais 32 na PUC, né? Tu dá a instrução de simulador ou sala de aula também? Eu dei aulas de técnica de operação de jato desde a primeira turma em 94 até 2019, né? E desde 2007 eu ministro lá instrução de simulador de jato e simulador de loft, Line Oriented Flight Training, ou o que nós chamamos agora de Multi-Crew Coordination Training, né? Tripulação de 2 pilotos, né? E eu também faço manuais, crio os programas e tal, né? As lições. Fez um CPT lá esse tempo? Fez um... Eu também sou arquiteto nas horas, arquiteto frustrado, metido, né? E desenhei lá um mockup de madeira e fotografei o nosso simulador, retoquei ali no Photoshop e tal, e fizemos adesivo e tal, tá bonitinho, tá igualzinho ao simulador, né? 737NG. 737NG 800, né? Então... Mas Mas então, ficou agora essa coisa da PUC, né? Uhum. E foi uma experiência, eu estou até hoje ainda, ficou uma coisa muito enriquecedora. Mas assim... Trabalhar com jovens é bom, né? Eles têm boas ideias, eles são mais alegres, né? E eu tenho... tu sabe que eu não sei se aprendi recente ou já faz mais tempo, eu não fico bravo quando o jovem, que eu espero que ele saiba certas coisas, e ele não sabe. Eu não consigo ficar bravo. O que eu procuro fazer é dizer assim, onde é que tu aprendeu desse jeito? Porque se ele sabe errado, não é por culpa dele. Ou ele ouviu em algum lugar uma coisa que não é tão bem assim, né? Ou ele leu em fontes erradas, né? E aí a gente mostra o caminho. E eu acho que me dou bem, porque
Eu já fui paraninfo algumas vezes, já fui homenageado outras tantas vezes, e mesmo depois que eles se diplomam e vão procurar a vida, né? Não a mim, mas eles mandam um WhatsApp para mim, aí, chefe, como é que vai, tudo bem? Me conta as coisas que estão passando na empresa. Xere, me lembrei da tua aula, assim, assim, assado, me lembrei da instrução que tu fez. O gozado que, quando a gente fala para eles aqui na PUC, cara, o negócio é assim, assim, assado, né? Eles acham que não é assim. E eles não acreditam, né? Aí depois de um ano volta assim, mas me lembrei da tua aula, isso aqui e tal. Isso é bacana. Bom, o reconhecimento vem tarde, né? E eu também gosto de, até para a nossa finalização, eu aprendi também, algum tempo atrás, não me lembro quando, eu achei muito interessante a teoria do Maslow, que são as 5 necessidades do ser humano, as necessidades básicas do ser humano, né? E eu li esse troço em algum lugar atrás, mas achei muito interessante. A primeira é fisiológica, tu tem que comer e tal. A segunda é abrigo, uma casa, uma residência, um lar, uma coisa assim, né? A terceira, eu estou traduzindo com palavras minhas, tá? A terceira é tu estar no meio de uma sociedade, tu conviver com pessoas, tu ter coisas que as pessoas têm, tu tem automóvel, vai num clube, conversa com amigo e tal, não sei o quê. Mas a quarta e a quinta é que são importantes. A quarta é o reconhecimento. Que eu, graças a Deus, na Varig, aqui na PUC, na Varig eu tive, né, e aqui na PUC eu acredito que tenho bastante reconhecimento, mas a quinta e última é a mais importante, é a autorrealização, né? E hoje o que eu tenho aqui na PUC, o que eu faço aqui na PUC é pura realização que eu sinto, sabe? Eu não vou dizer para a PUC, porque se eles não me pagar salário, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Eu só peço que não divulgue muito isso. Mas tudo isso dentro de uma grande frase do Confúcio, que apesar do nome era um filósofo chinês, né? Se amares o que fazes, você nunca vai trabalhar na sua vida. É verdade. Tá? É surpreendente. E eu te juro, eu nunca trabalhei na minha vida. Na Varig fiz por amor, por gostar. E aqui na PUC continua também. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo o que eu faço até hoje. Sou reconhecido, principalmente eu me realizo nisso tudo aqui. Então, para mim, esse é o fator importante. Eu tenho a certeza de que os entusiastas que estão assistindo e aqueles que já foram teus alunos estarão, nesse momento, pensando, espero que o Oscar consiga dizer o que eu estou pensando, mas esse privilégio que eles tiveram e que os futuros alunos que lá estão, espero que tu esteja lá nos próximos 10 anos ou mais, para passar esse conhecimento, porque isso é um valor incrível, essa capacidade de passar estudo de quem começou num DC3 e foi até um 747, e desta forma como tu faz, explica bem, sem prepotência, na realidade é dividir o conhecimento, né? Sim. Isso é um privilégio muito grande deles. Eu quero agradecer imensamente por esse momento de distribuir isso online aí para muitos. Muito bom. Que tu esteja conosco por muito tempo, com muita saúde, sempre presente, Deus parceiro, um apoiador do Varig que tem sido presente. Franzen tem as palavras melhor que a minha sempre, ele é bom. Só concluindo, né, nesse segundo capítulo também com a mesmo interesse nosso, de todos aí, o privilégio de participar dessa narrativa importante para todos nós, é exemplo para nós, é lição e é esperança para os novos que vêm aí. Muito obrigado. Bom. Obrigado aí. Zé, para mim sempre é uma honra receber o comandante Scherer, né, para poder compartilhar esse conhecimento, essas histórias todas. Eu acho isso muito importante e espero que o senhor venha com outra, não tão longa brevidade, né? que seja mais próximo, uma próxima visita. Né? Convite, tá? Scherer parte 3, vamos aguardar aí. Scherer parte 3. Tá bom. E lembrando quem nos acompanha, que curta, compartilhe, divulgue nosso trabalho e clique no sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos.